Agora nós vamos começar a aula sobre força magnética entre dois fios. É uma aula rápida, mas que gera muita dúvida no pessoal. E tem um macetezinho tranquilex. E que a gente une tudo aquilo que você já viu. Tanto a regra da mão esquerda quanto a regra da mão direita. Então bora lá pra gente fazer a nossa aula de agora. O título é Força Magnética entre dois fios condutores. Gostaram do desenho? Mesmo? Fui eu que fiz. Continuando. Então tá bom, bora lá. Eu tenho dois fios, então eu tenho o fio 1 e o fio 2 aqui, e esses fios estão percorridos por cada um por uma corrente elétrica diferente, tá certo? Ok. E aí o que vai acontecer? Cada um vai gerar em torno dele mesmo um campo magnético. E uma coisa importante que eu quero te dizer é tipo como se você tiver um amigo com um perfume e você também. Para você, teu amigo exagerou no perfume, mas para ele quem exagerou foi você. Só que você não consegue perceber seu próprio cheiro. Então, cada fio vai sentir o campo magnético do outro. E é pelo campo magnético do outro fio que ele vai sentir uma força magnética. E essa força vai ser dada por FBI, regra da mão esquerda. Quando fala força, é regra da mão esquerda. Quando falar qual é o campo que gera, é regra da mão direita. E se tem fio, chama o Bill e para o fio como é que é? M0 I sobre 2πr. Eu vou juntar os dois. Eu vou juntar os dois de uma forma única. Então, bora lá para entender isso daqui. Então, o fio da esquerda fez um campo na esquerda entrando e para a direita saindo. E o fio da direita, que é o fio 2, fez um campo para a esquerda saindo e para a direita entrando. Então, basicamente assim. Você tem esses dois fios, eu deixei nessa cor para a gente trabalhar junto agora. O fio 1, então esse aqui é o campo que ele gera, tudo bem? Então, ó, vou desenhar o campo gerado só pelo fio 1. Para a direita sai e para a esquerda entra, tá? E no meio dessa história toda apareceu o fio 2. O fio 2, ele vai sentir o quê? Ele vai se perceber imerso num campo que está saindo. Então, para o fio 2, esse campo externo a ele é esse campo que está saindo. Então, como é que a gente vai fazer agora para o fio 1? O fio 1 vai sentir o campo do fio 2. Então, no fio 2, a gente tem para a esquerda saindo e para a direita entrando. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. O fio 2 ele já vai estar sentindo então também só campo saindo, mas é devido ao o fio 1 vai sentir o campo saindo, mas devido ao fio 2, tá bom? Então, basicamente, vamos lá. Fazer aqui com as cores que eles de cada um. Então, esse aqui, ó, fio 1. O fio 1 vai gerar para cá entrando, né, para a esquerda aqui entrando e para cá saindo, certo? Certo. Então, ele para o fio 2, ele sente esse campo aqui. Então, o que eu tenho que pensar no fio 2? Eu penso assim, ó. Uma vez, para que eu preciso saber do outro fio? Para saber como é que está o campo gerado aqui. Então, se eu tenho um campo magnético aqui deste jeito para o fio 2, como que ele vai sentir? Como é que ele vai sentir a força magnética? Então, ó, esse é o campo devido ao fio 1, quem sente é o fio 2. Aí, para eu saber o que ele vai sentir, eu vou aplicar a regra da mão esquerda. Então, eu tenho FBI. É isso que eu vou fazer, tá bom? Então, o I tá para, vamos lá, o B sai, o I tá para cima, eu sinto uma força para direita. Então, a minha força magnética que eu vou sentir tá para direita. Você percebe que ele está se afastando do fio 1? Então a gente tem uma força de repulsão. Eu vou fazer a mesma coisa para o fio 1 para vocês entenderem que vai dar na mesma, tá? Então entendeu que a força vai estar para a direita? Agora eu vou fazer pro fio 1. Ah, então tá bom, vou fazer pro fio 1. Deixa eu só apagar aqui. Então, vocês viram que o fio 2 sente repulsão. Mas será que o fio 1 sente repulsão também? A resposta é óbvio, mas enfim. Quão óbvio isso é, né? Então, o fio 1 vai sentir o campo do vermelho. Então, como é que tá o vermelho? Para cá sai e para cá entra. Então, esse é o campo do fio 2. Então, para o fio 1, o campo que ele está sendo imerso é um campo que está saindo. E quem que criou esse campo? O fio 2. Para eu saber para onde que está essa força, eu vou fazer a regra da mão esquerda. E a regra da mão esquerda é igualzinho que a gente acabou de ver, tá? FBI. Bora lá. Quando eu faço o FBI
para esse carinha, B sai, ir para baixo, força para a esquerda. Então, o fio 1 também sente uma força de repulsão. Percebe? Então é o seguinte, ó, vamos para a primeira dica. Temos dois fios. Eles estão sentindo força de repulsão em que situação? Na situação em que as correntes, cada uma está indo para um sentido. Tem uma indo para cima, outra para baixo. Então, quando entre fios você tiver corrente em sentidos contrários, vai ter repulsão entre eles. Se tiverem no mesmo sentido, vai ter atração. De novo, fios com correntes em sentidos contrários, repulsão. Se tiver mesmo sentido, atração. Beleza? Atração magnética, vai rolar. Inclusive os postes de eletricidade precisam ter um suporte para evitar, porque a corrente alternada às vezes coincide de estar no mesmo sentido, pode rolar uma atração. E isso gera um curto-circuito. Isso daí não é muito bom não, né? Então, beleza? Vamos agora fazer a conta de como é que eu calculo essa força e outras. O que pode perguntar? Pode perguntar qual é o campo magnético no interior dos fios, entre eles. Pode perguntar fora deles e pode perguntar qual é a força que existe entre eles. São 3 tipos de pergunta aí. 4. E se tem atração ou repulsão. Tá bom? Então, primeiro, vamos começar pelo campo magnético dentro no interior deles, combinado? Então, presta atenção comigo aqui, que aqui que o bicho vai pegar aqui. Então a gente já viu essa força magnética que deu de repulsão, certo? Então agora, espera um pouquinho só que eu preciso apagar tudo aqui. Às vezes acontece eles perguntarem assim, ó. Eles põem um ponto no meio dos fios. Então o cara fala assim, ó. Eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar de ponto A. Como que está o campo resultante no ponto A? Então, para eu saber como é que é o campo resultante, lembra que vetor, o campo magnético é um vetor. Se eles estiverem no mesmo sentido, você soma. Se tiver em sentidos contrários, você subtrai. Ali no caso, olha aqui que vai, vamos lembrar aqui. Não sei se você lembra que os dois saíam. Então aqui, ó. Aqui no caso do campo magnético, a gente tem, devido ao fio 1, o campo aqui está saindo. Então, ó, B1. E devido ao fio marrom aqui, nesse ponto, o campo também está saindo, o B2. Então, o que vai acontecer? O campo resultante, você soma os dois. B1 mais B2. Tá sem flechinha aqui embaixo porque eu estou trabalhando com o valor dele. Tá? Se eu quisesse calcular, por exemplo, num ponto aqui que eu chamaria de, por exemplo, de X, como é que eu faria? Bom, você faria o quê? Devido ao fio laranja, amarelo aqui, o campo está entrando. Então esse é o campo 1. E devido ao fio marrom, o campo está saindo desse lado. Lembra? Para o marrom, para cá está sempre entrando, para cá está saindo. Então aqui nesse caso, muito provavelmente o B1, ele, como está mais perto do fio 1, ele está mais intenso, tá? Eles estão em sentidos contrários, a gente tem que subtrair. Sempre subtrai o maior do menor. Eu estou tentando utilizar uma lógica deles terem a mesma corrente, então o B1 vai ser maior que o B2. Então, o que me interessa? Caso eles estejam em sentidos contrários, você subtraia. Mas você subtrai, e qual a lógica para essa subtração? Sempre o maior menos o menor. Tá bom? Posso contar com isso com vocês? Então, beleza. Aí vamos continuar. Que outra coisa que ele pode pedir? Aí ele pode falar assim para vocês. Tá. Se ele quiser saber o valor de cada campo, aí você faz o quê? Para o fio como é que é, μ0i sobre 2πr, onde r é essa distância do fio até o ponto que eu estou querendo. Tá? Às vezes eles falam assim, ó, a distância entre os dois fios vale, por exemplo, sei lá, 40 centímetros. Então esse ponto aqui, se estiver no meio, vale quanto? 20 centímetros. Se ele falar assim, ó, 60 centímetros, só que ele está 1/3, então 20 centímetros, assim por diante. Fechou? Que outra coisa que ele pode perguntar aqui? Então a gente viu aqui, tipo, se tem força de atração, repulsão. Sim. E se ele virar e falar assim, qual que é a força que um fio sente do outro? É a última coisa que eles podem perguntar. Se perguntar isso daqui, você faz assim, ó. Vamos pensar no fio 2, por exemplo. O fio 2, a gente viu que ele sente uma força magnética para a direita.
né? E ele sente para a direita porque o fio 1, que é o amarelo, vai gerar no fio 2 um campo magnético que está saindo. Então é o campo do fio 1 que está aqui. Aí você fala assim, tá, como é que calcula essa força? Se tem fio, chama o Bill. Então, tá bom, vou chamar o Bill. Só que se eu estou olhando para o fio 2, é a corrente 2. Só que a corrente 2 sente o campo magnético do 1. Então, como é que a gente fez o campo magnético para o fio? Como é que é? μ0i, então o campo magnético do 1 sobre 2πr, onde o r vai ser essa distância onde o fio está. Eu vou substituir esse valor aonde? Aqui no B. Então a fórmula para calcular, ou a maneira para calcular é melhor do que fórmula para calcular, você faz o μ0 e 1 sobre 2πr vezes I2 vezes L. A maneira mais fácil de você fazer não é usar essa fórmula inteira, é o quê? Eu calculo B, depois que eu calculo B, eu substituo naquela equação. Combinado? Então é isso daí. Como é que a gente faz a força entre dois fios? É essa. Não tem que perguntar mais nada. É só isso. Cai bastante? Olha, tem caído pouco. Mas, pelo menos, você sabe como resolver. E agora a gente vai ter as nossas aulas para você fazer esse tipo de questão. Tudo bem? Quer fazer exemplo? Vamos fazer exemplo rapidinho para a gente fechar esse vídeo de 15 minutos. E aí você consegue faturar algumas questões na nossa aula. Vamos nessa? Então, peraí. Deixa eu mudar a cena, porque eu aqui tenho que ficar mudando a cena. Vocês não fazem ideia de como é que a minha habilidade com vídeo é impressionante. Então aqui, ó, por exemplo, na figura temos dois fios condutores separados por uma distância de 8 centímetros, percorridos por uma corrente elétrica de intensidade... Bom, vamos anotando as coisas aqui, né? O I1 vale 2 amperes, o I2 vale 5, a distância entre os fios 8 centímetros, entre eles há um ponto P equidistante, quer dizer que cada lado vai ter a metade, né, 4 centímetros. Determine o módulo e o sentido do campo magnético resultante em P. Então eu quero saber o que vai acontecer. Bom, então antes de mais nada, ele está querendo saber o que aqui. Eu preciso identificar o que ele quer. Ele te deu as duas correntes e ele pede o campo magnético resultante. Ele não pediu a força. Então, se ele pediu o campo magnético resultante, basta eu saber quanto que é o B1, quanto que é o B2, ver se eles estão no mesmo sentido. Daí eu somo, se tiver sentido contrário, eu subtraio. Vamos ver? Então vamos ver. Aqui já de cara, os dois têm cada um num sentido, lembra? Se cada um está num sentido, está tendo uma repulsão. Não foi perguntado, mas se perguntasse, estava aí. Outro detalhe, como é que está o campo de cada um? Bora para acompanhar comigo, vamos usar a regra da mão direita. Então, ó, devido ao fio 1 que a gente acabou de fazer, né, tá saindo, é o mesmo, tá, para quem não percebeu. Então aqui, ó, eu tenho aqui o campo 1, tá saindo, e o campo 2 aqui nessa parte também tá saindo. Os dois estão saindo, eu somo para achar o campo resultante, e ele tá me pedindo ainda o sentido, você vai dar o sentido, saindo da folha de papel. E agora, vamos lá, para o cálculo. Então, ó, cálculo do B1, campo 1. O que eu tenho? A corrente do 1 vale quanto? 2 amperes. Quanto que vale o R, né? Que é a distância. É a metade do 8. Eu estava no 8, eles são equidistantes. Eu estou num ponto meio, ponto médio, né? Então são 4 centímetros. Lembrando que tem que passar para metros. 4 vezes 10 a menos 2. Então vamos lá. Para o fio, que é μ0i sobre 2πr. O μ0, eu sei que você não precisa decorar, mas você vai acabar decorando, que vale 4π vezes 10 a menos 7. O i vale 2. Aqui embaixo eu tenho 2π. E o raio vale 4 vezes 10 a menos 2. Meu querido. Então, ó, 4π com 2π fica 2. 2 vezes 2, 4, cancela. Aí a gente tem 10 a menos 7 com 10 a menos 2, dá 10 a menos 5. É uma cancelada, meu querido. Então ficou 1 vezes 10 a menos 5 Tesla. Esse é o B1. Então agora vamos fazer o cálculo do B2.
O I do 2 vale quanto? 5 amperes. O raio, mesma coisa, mas eu já calculei lá, fica 4 vezes 10 a menos 2 metros. Bora para calcular o B2. Para o fio, como é que é? μ0 e 2 sobre 2πr. Quem que é o μ0? Eu sei que você sabe que vai estar na prova, mas você vai acabar decorando que vale 4π vezes 10 a menos 7. O I2 vale 5. Aí, 2π. O raio vale 4 vezes 10 a menos 2. Agora é que eu quero ver. Vamos à simplificação. 4π com 2π vai dar 2. 2 e o 4 fica 1 em cima, 2 embaixo. 5 dividido por 2, 2,5. E cancelo 10 a menos 7. É um festival de cancelada. 2,5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Como eles estão no mesmo sentido, então agora, ó, cálculo do campo magnético resultante. Olha só, o campo magnético resultante, como os dois estão no mesmo sentido, a gente soma. Fica B1 mais B2. Então, se eu somar 1, 10 a menos 5 com 2,5 vezes 10 a menos 5, o campo resultante vai ficar 3,5 vezes 10 a menos 5 Tesla. E como é que tá? Vírgula. Opa, essa vírgula ficou muito estranha, né? Saindo da folha de papel. Saindo da folha de papel. Aqui a minha letra ficou meio estranha porque acabou a mesa digitalizadora, mas tá aí. E aí? Punk, né? Mas faz porque assim, é que assim, existe um tempo para explicar e um tempo para você fazer. E já deu 17 minutos esse vídeo. Aguenta firme aqui, que ó, vale a pena. Agora, última parte, vai, última parte. Não, você consegue. Não, vai, por mim. Vai, última parte, rapidinho. Aqui, ó. Ah, não tem última parte. Putz, que sorte, hein? Eu achei que tivesse. Só acabou o vídeo. Então, abraço, gente, se vê na aula. Olha só que legal. Acabou o vídeo, gente. Dá pra tomar um refri. Até mais. Tchau.